Com o crescimento populacional e a expansão do consumo, os movimentos ambientalistas propuseram a regra dos 3 R's, que consiste em agir de modo consciente a partir de algumas palavras que começam com a letra R: reduzir, reutilizar e reciclar. Com o passar do tempo, mais R's foram agregados à lista, como repensar, reestruturar e redistribuir. Hoje já se falam em 8 R's, somando responsabilidade e o repassar. A ideia é reduzir o consumo, reutilizar os produtos ao máximo, reciclar quando os produtos forem descartados, repensar as nossas atitudes, reestruturar os modos de consumo e produção, redistribuir de maneira mais sustentável, se responsabilizar pelo próprio consumo e repassar aquilo que pode servir para outra pessoa. Que tal saber mais sobre os R's ecológicos e como eles podem ajudar a tornar o nosso dia a dia mais sustentável? O Ecoideias começa agora! O educador social Djalma Neri, da ONG Veracidade, de São Carlos, propaga alternativas ecológicas e o pensamento sustentável. É ele que nos conta a importância de se repensar as nossas atitudes. Djalma, para buscar ter uma vida mais ecológica, foram sugeridos alguns R's, né? Qual seria a importância do repensar como sendo o primeiro R? É dos 3 R's, ou dos 4, ou dos 5, né? Porque tem muita gente que coloca vários R's dentro dessa equação aí. O repensar é um dos mais interessantes porque ele trabalha muito com as estruturas invisíveis, né? O repensar, ele fala muito da nossa estrutura do pensamento, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. E ele é a base para todos os outros, né? Quando uma coisa material está ali na nossa frente, provavelmente isso aconteceu porque houve uma ação imaterial antes dela aparecer, né? O pensamento que depois se torna a matéria. Então o repensar ele é muito importante por estar na base desses R's, né? Refletir um pouco sobre aquilo que a gente faz, por que a gente faz, para onde a gente está apontando, entrar com esse elemento da reflexão, que também é um possível novo R aí, né? O repensar, refletir. Então o repensar ele vem acho que a maior contribuição dele é essa, assim, das estruturas imateriais, invisíveis, de dar uma base para o nosso pensamento, a base para a mudança. Então o R de repensar ele tem essa contribuição assim, das estruturas invisíveis do pensamento, né? De criar as bases para que a mudança material seja possível, né? E como despertar, dar o start nesse repensar? Como estimular as crianças ou a pessoa a despertar para repensar a forma como utiliza objetos, para repensar o seu modo de vida, se ele é sustentável ou não? A gente fala muito de sensibilização ou conscientização ambiental, aí são termos que a gente pode discutir e tal, mas acho que uma das maneiras mais interessantes para isso é pensar práticas educativas, pedagógicas, né? No diálogo com as pessoas de qualquer faixa etária, né? Crianças, jovens, adultos e tal, para que na prática elas consigam visualizar como é possível ter uma outra conduta possível, ter um outro hábito possível. Porque às vezes quando a gente vai muito para a discussão do abstrato também, a gente não visualiza muito o que a gente pode fazer de fato. E os exemplos são muito bons, porque quando as pessoas veem os exemplos, elas conseguem conectar com a vida delas. Então, acredito que os exemplos são muito pedagógicos. Tem a importância da família, da escola. Família, escola. Poder público também. Poder público, grupos que se dedicam a difundir, né, os conhecimentos de agroecologia, permacultura e ecologia de uma maneira geral, né, que conseguem ter uma inserção na sociedade, nas pessoas e conseguem difundir esses hábitos e propósitos de uma maneira mais pontual, assim, né? Acho muito importante. Djalma, os R's eles surgem no contexto de repensar a própria relação com o planeta, do movimento buscando ter uma vida mais ecológica e sustentável. Como que nasce esse movimento? Eu chamo isso de pensamento sistêmico, né? Esse eu acho que é o ponto central da crise de civilização que a gente vive hoje. Por quê? Porque existe um paradigma do pensamento, né? Existe uma forma comum do pensamento, que é o pensamento linear. Então as pessoas estão acostumadas
a que as coisas venham de algum lugar, muitas vezes do nada, e essas coisas vão para outros lugares, muitas vezes para o nada, na concepção das pessoas, né? E isso forma um pensamento linear na concepção das pessoas da produção da vida, né? Então aquilo que você come, aquilo que você constrói, que você veste, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então aquilo passa pela sua vida, como se fosse uma linha, né, que veio do nada e vai para o nada, e você não considera aquilo como parte de um ciclo. Então o pensamento sistêmico, ele é... Você também se exclui desse ciclo. Você se exclui desse ciclo. O pensamento sistêmico, ele é uma outra maneira, um outro paradigma de ver a realidade. É um paradigma circular, né? Onde o ciclo entra como um elemento, né? Então você percebe que as coisas vêm de algum lugar e elas vão para algum lugar, né? Então acho que esse movimento, assim, um dos grandes trunfos dele é criar a transição do paradigma da linha para o ciclo, né? A gente começar a ver as coisas de uma maneira mais conectada, circular, de que a gente faz parte desse ciclo, da responsabilidade que a gente tem ao adquirir e ao descartar algo e perceber que se a gente não tomar a responsabilidade por isso, as coisas dificilmente vão mudar. E eu falo um nós coletivo, né? Não falo só de uma ou duas pessoas, eu falo de uma maneira generalizada, a sociedade assuma essa nova visão, esse novo paradigma, né? Que faça essa transição da linha para o ciclo em todas as suas instâncias, né? Então que seja uma prática comum, né? Que a gente seja responsável pelo nosso lixo, né? Coisa que não acontece hoje. A gente está enchendo a terra de lixo descartado de uma maneira que não é aproveitada. A gente poderia dar muitos usos interessantes para isso que não estão sendo feitos, né? E nós estamos aqui na Veracidade, né, que é um coletivo ecológico, e eu gostaria que você compartilhasse conosco como que vocês veem a importância dos R's no cotidiano de vocês aqui. Quem entra aqui, assim, às vezes acha que está meio bagunçado, porque tem coisas guardadas de muitos tipos diferentes, né? A gente tem esse hábito de sair para a rua, de ir na casa das pessoas, tal, e ver coisas que estão paradas, coisas que vão ser jogadas fora, tal, e recolher. Mesmo que a gente não tenha um projeto para aquela coisa naquele instante, ela pode ser útil no futuro. Então a gente costuma guardar bastante coisa aqui, né? Sempre surge alguma coisa, uma construção, ou uma atividade pedagógica, alguma oficina, tal, e às vezes você pegou um cano na casa de um amigo, uma madeira que sobrou do telhado, ou às vezes entulho, né? Acho que essa é a coisa mais interessante, né? O lixo, ele é só uma questão de contexto, né? Não existe lixo por excelência, porque o lixo é algo que a gente, nós os seres humanos, atribuímos a algo que está fora do lugar, né? Quando você retira essa coisa daquele lugar onde ela é lixo, ela pode se tornar uma coisa útil. E a permacultura, que é a filosofia com a qual a gente trabalha, né, leva isso muito em consideração, de reinserir na cadeia produtiva um material que era um lixo, que era um descarte. Então a gente mora do lado, por exemplo, de uma borracharia, né? Então eles jogam centenas de pneus fora por dia. E pneu é um problema, né? Porque onde vai guardar, dá dengue, pega fogo e tal. Então a gente usou aqui pelo menos uns 100 pneus já. A gente fizemos escada, fizemos canteiro, dá para fazer bioconstrução, dá para fazer muita coisa assim. Então, para você reutilizar algo, você tem que primeiro repensar, educar o seu olhar para conseguir ver a utilidade nas coisas, né? Esse é um pouco do hábito que a gente tenta desenvolver aqui na Veracidade, com a permacultura, de olhar para as coisas de uma maneira diferente. Depois do intervalo, a gente confere um projeto muito bacana que está rolando na Unesp de Bauru, que busca reciclar o papel descartado na universidade. Não sai daí, o Eco Ideias volta já! O Recicla Unesp é um projeto que destina o papel descartado na universidade para unidades de reciclagem no município de Bauru, aumentando a conscientização sobre o tema e evitando o desperdício dentro do campus. O professor Aloysio Sampaio é quem coordena o projeto na Faculdade de Ciências. Professor Aloysio, qual a origem do projeto Recicla Unesp? O projeto Recicla Unesp teve origem em 2007,
da Faculdade de Engenharia com a professora Rosane, do Departamento de Engenharia Civil. Então, a professora Rosane, ela ministra aula de gestão ambiental para o curso de especialização em gestão ambiental, né? E ela, então, implementou o programa que envolve o recolhimento dos recicláveis secos das áreas administrativas, dos departamentos, né, das salas de docentes, em que todo esse material ele é acondicionado num contentor que fica no prédio, né, de cada departamento, e esse material então ele é recolhido mensalmente, tá, para ser comercializado. Então é feita a comercialização, gera um recurso que é colocado numa conta da Fundação Fundeb e que retroalimenta o programa, tá? Mais recentemente, como nós também ministramos para o curso de Biologia a disciplina de Gestão Ambiental em Resíduos Sólidos, eu contactei a professora Rosane e que teve assim o maior interesse em que nós ampliássemos o programa para a Faculdade de Ciências. Então, na Faculdade de Ciências, isso teve início mais recentemente, tá? Adotando o mesmo modelo operacional que ela desenvolve na Faculdade de Engenharia. Há uma perspectiva da Faculdade de Arte e Comunicação também implementar na faculdade, na FAAC, né, essa estrutura, para que a gente possa ter então um programa Reciclunesc para todo o campus de Bauru. E, quem sabe, né, em contato com a reitoria, que conhece o projeto, isso possa ser, né, ampliado para todos os campos da Unesp que estão distribuídos no estado de São Paulo como um todo. Professor, em relação às pessoas, né, que passam por aqui, os funcionários do departamento, os professores e os estudantes, como que eles receberam esse projeto? Olha, felizmente nós percebemos, até pelo resultado do primeiro recolhimento, né, uma adesão muito positiva. A nossa percepção é que havia um desejo, né, de dar um destino correto para esses materiais, né? Então o professor ficava, eu acho que meio assim, inquieto em jogar um material nobre, que é um papel, que é um papelão, né, um plástico, um vidro, num lixo comum que iria então ser destinado para o aterro sanitário de Bauru. E existe alguma particularidade de se trabalhar com ecologia, com reciclagem dentro da universidade? Ou a universidade ela reflete ainda bastante a sociedade? Por exemplo, as pessoas às vezes descartam lixo em locais incorretos, por mais que seria um ambiente onde se espera uma maior consciência das pessoas. Olha, a universidade ela é formada por pessoas da sociedade civil como um todo. Então a gente percebe que é necessário, é indispensável também um trabalho educativo, né, mostrando, passando a informação para o aluno, para o servidor, para o público que frequenta a universidade, né? Então esse trabalho ele também é indispensável para que o programa tenha sucesso. É claro que a universidade já é um público diferenciado, né, em termos de conhecimento, principalmente em relação à mídia, né, mas a gente observa a necessidade também do trabalho educativo. Com relação ao projeto, é claro, a universidade ela tem que dar o exemplo, quer dizer, seria uma coisa até incoerente a gente falar o que deve ser feito e não fazer. Então acho que é até uma coisa natural e obrigatória da universidade como um foco de desenvolvimento do conhecimento, da informação, né? Ela tem que ser um espelho adequado, o ideal, né? Para que a gente consiga realmente passar essa informação e dar o exemplo. Acho que a finalidade é essa. Bom, esse projeto é importante com a questão ambiental, reciclando esse material que a universidade produz em grande quantidade, que são os papéis, que até então não tinham um destino adequado. A partir desse projeto, nós conseguimos juntar esse material até a retirada pela universidade e até levar até essa agência de reciclagem. E para a nossa rotina é tranquilo, não mudou muita coisa, é um projeto simples, está bem estruturado, não requer grandes trabalhos
Na verdade, é um projeto que envolve toda a comunidade, incluindo os alunos, o que também é de grande importância, porque futuramente esses alunos estarão levando essa experiência para fora da universidade. E qual a projeção de redução de danos, né, os números, se existe já essa expectativa de números ou dados do projeto aqui de redução de danos? Nós tivemos aí, no primeiro recolhimento só da Faculdade de Ciências, um pouco mais de 500 quilos de papel, papelão e ferro recolhido nesses 10 pontos, né, em que nós temos o acondicionamento, né, são pontos de concentração desses recicláveis secos. Então do ponto de vista financeiro, não é tão significativo, mas em termos de volume, né, eu acho que foi bastante expressivo, né, e como nós falamos no início, há uma satisfação por parte do docente, dos alunos, dos servidores, em dar um destino correto para esse material. E qual que seria a grande importância de se reciclar, professor? Olha, a reciclagem, né, e o Brasil tem ótimos índices de reciclagem em vários tipos de material, ele tem um benefício não apenas do ponto de vista ambiental. É claro, do ponto de vista ambiental a gente está falando em aumento da vida útil dos aterros, né, em não promover nenhum prejuízo, nenhum dano ao meio ambiente. Mas a reciclagem, ela traz um benefício fantástico também do ponto de vista social e econômico, né? Então, os indicadores com relação às cooperativas de trabalho que estão ligadas à triagem e comercialização dos recicláveis são altamente significativos. Nós temos uma entidade não governamental que faz um trabalho fantástico chamado sempre com C, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, né? Então traz informações fantásticas, tem um site extremamente atualizado então, São Paulo, capital, acabou de implementar uma central de triagem automatizada, né, com relação à separação dos recicláveis secos, que promoveu um crescimento muito grande no aproveitamento dos recicláveis, né, já com esse foco de tentar aumentar os indicadores da reciclagem no Brasil. Nesse primeiro semestre, a perspectiva é a gente ampliar para toda a Faculdade de Ciências o programa. E a natureza agradece, né, professor? Esperamos que é um trabalho pequeno, né, mas eu acho que é assim que começa, quer dizer, tem que ser um trabalho compartilhado, né, para que a gente consiga ter um futuro um pouco mais sustentável, que é uma palavra que realmente a gente tem que deixar da teoria para ir para a prática. No próximo bloco, a gente vai conhecer como um agricultor aplica os diferentes R's ecológicos em seu cotidiano. O Ecoideias volta já! O Luiz Espínola é um agricultor que busca fazer diferentes experiências sustentáveis, levando em conta os diferentes R's da ecologia. Luiz, você reutiliza materiais, né? Sim. Eu gostaria que você contasse para mim como que essa história começou. Tá. Eu sempre tive esses princípios favoráveis à natureza e meio ambiente, né? Mas a questão do reaproveitamento foi maior a partir de quando eu comecei a morar com a minha segunda mulher. E ela tem por costume nativo sair andando e pegar as coisas, às vezes ninguém dá valor, está muito sujo, não sei o que. Ela vinha para casa e limpava, colocava água sanitária e lavava roupa e trazia outras coisas de utilidade, né? Então, num certo sentido, eu aprendi com ela assim, em maior intensidade. Assim que começou, de 11 anos para cá.
E de 11 anos para cá, então, você sente que as pessoas estão descartando mais coisas que são, às vezes, tão novas, que podem ser utilizadas para outras funções no lixo? Nossa, a sociedade está consumindo demais isso, muito acelerado. E, por último, de um ano para cá, para poder manter um carrinho que eu consegui, eu vou à cidade, coleto restos de restaurante, trago para animais e para fazer composto orgânico, né? E aí também aproveito, às vezes, ida ou volta e trago reciclagem. Dessa reciclagem, materiais de reciclagem, né? Eu observo que cada vez mais aumenta a quantidade e aumenta também o número de coisas que poderiam as pessoas ainda estarem reaproveitando, utilizando mais tempo antes de jogarem fora. Num certo sentido, as classes mais inferiores aproveitam até mais o final, né? Mas não consegue não, a maioria vai para o aterro sanitário e é uma perda, né? E também acaba destruindo também a natureza, né? Porque consome bastante, desperdiça esse material. Poderia haver, isso aí, na verdade, diminui o consumo, se diminui o consumo no sentido de reduzir. Se reutiliza, acaba também diminuindo o consumo porque está utilizando mais tempo, né? Isso aí não é muito bom para a indústria não, porque inibe, né, o crescimento da indústria. Mas a sociedade precisa aprender que é preferível ter um prejuízozinho, digamos, né, diminuir a produção industrial, mas está salvando a Terra, o planeta. Nós estamos aqui na sua propriedade, né, que é rural, e nós podemos observar que há diferentes materiais sendo reutilizados, né? Conte um pouco pra gente essa sua experiência. Então, tem duas naturezas de materiais aqui. E na verdade eu falo isso assim, as pessoas na cidade não vão ter tantas coisas assim, nem todo mundo tem esse trabalho, eu faço como bico. Essa questão de reciclar nossa, eu invento muita atividade, tem várias, uma delas é ganhar um dinheirinho a mais com aproveitar, né, ida e vinda do carro e trazer umas coisinhas. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Porém, elas têm as suas próprias coisas que elas podem estar reutilizando. E tem inúmeras, mas por exemplo, alguém que tem um quintal e que sobra saquinhos de arroz, saquinhos de café, coisa de leite e tal. Em vez de ele estar simplesmente, ele pode, num aperfeiçoamento, pegar aquilo e separar, essa questão toda de coleta seletiva, né? Mas ele pode aperfeiçoar mais ainda, ele pode pegar esse saquinho, se ele tem um pedacinho de terra, e fazer mudas de árvores e tal. Ele está reutilizando o material lá na cidade, né? Que é possível. Também a questão de você estar utilizando vestuário, outros utensílios, por mais tempo, em vez de qualquer defeitinho já descarta. Aí tem dois tipos de materiais aqui, aí a destinação que eu faço, nossa, são várias. Eu posso estar até errado, mas tanta coisa, é plástico, é lata, então, por exemplo, lata de 20 litros, eu uso como, sabe, um tacho. Ainda não consegui comprar um tacho, né, para fazer sabão fervido, eu faço uns sabões de cinza. Então entra também reutilizar. Aí eu vou em pizzarias, pego cinzas de pizzaria que usa do eucalipto citrodoro, que ele tem bastante potássio, né? E retiro só o potássio dele e faço sabão. Aí cozido. Aí o sabão tem que ser cozido. Uso lata de 20 litros que eu acho por aí como se fosse o tacho, entendeu? Então, para você, qual seria a grande importância de se reutilizar materiais? É muito importante a reutilização porque você aumenta o tempo de vida útil daquilo que você usa. Então diminui a necessidade de produção, diminui a interferência do homem no meio ambiente. Ó, isso aqui, veja bem, ele pode ser usado como criação de peixe, como depósito de água para irrigação, né, de horta, por exemplo. Eu coloquei essas
plantas aí, há 4 meses, só um pouquinho assim, ó. Tipo, né? Plantas aquáticas, É. né? Elas progrediram muito rápido. Aí transferi para o outro ali que... E você Então- aproveitou os plásticos É. aqui. Ele foi feito assim, ó. É um tanquinho simples, né? Você faz o buraco e nesse formato mais ou menos. E aí você põe um plástico grosso, na verdade, aqui ó, esse branco aqui, por baixo de tudo. Depois esse aqui que eu tive que comprar, porque esse aqui é uma parte do reutilizado que está por baixo de tudo. Esse eu comprei, é plástico de estufa, que ele é um pouco mais resistente para impermeabilizar, para não deixar a água afundar, né? É esse aqui, ó. E esse por cima, mais grosso, tá vendo? É para proteger de galho que cai, criança, alguma coisa, para não furar o principal, que é esse daqui. E aí tem peixes aí, tá? E tem tuvira e tem um tri, não sei o que, um peixinho africano. E você depois vai utilizar essa água para horta, né? Para piscicultura mesmo, que você já está utilizando. É, o peixe aí na verdade é para não dar mosquitinho de larva de mosquito, né? E a água eu utilizo, ela já é inclusive bem fertilizada, essa água aí. Eu utilizo como fertilizante orgânico. Esta dica de fertilizante orgânico que aproveita a água da chuva e ainda reutiliza diferentes materiais é bem interessante. E para conhecer mais dicas ecológicas ou assistir a outros programas, acesse nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo encontro!